Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está começando e nesta edição nós preparamos para você. A pandemia trouxe efeitos econômicos para a produção de alimentos. É o caso do preço do arroz, que disparou cerca de 40% nas prateleiras. Conversamos com a presidente da Epagre, que também falou sobre o preço dos alimentos no estado. Bom Retiro concede primeiro selo de inspeção municipal para queijo artesanal serrano. Turismo rural. Vamos trazer as medidas de proteção durante a pandemia. Sabe quais são os benefícios da identificação individual de bovinos? E a gente foi até a casa de um dos agricultores mais conhecidos de Rio do Sul para mostrar que mesmo depois de aposentado, ele continua trabalhando no campo. E tem receita especial que a gente vai te ensinar a preparar, é um pudim em banho-maria, uma delícia. O Agricultura Alto Vale já está no ar. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV e também através das nossas redes sociais. Muito obrigado a você que acompanha através do Facebook e também do YouTube. Aproveita para se inscrever no nosso canal e também curtir, compartilhar as nossas matérias. O programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana vai iniciar mostrando uma visita que a nossa equipe fez até a casa de um dos agricultores mais conhecidos de Rio do Sul, para mostrar que mesmo depois da aposentadoria, ele continua produzindo alimentos. Ele tem 74 anos e praticamente todo esse tempo de vida foi dedicado à agricultura. O seu Alcides conta que na família, já bem pequeno, as crianças ajudavam os pais na lavoura. O tempo foi passando e ele continuou fazendo o que mais gosta, trabalhar com a terra. Durante décadas, o agricultor e a esposa venderam hortaliças pela comunidade. Só que ele plantou de tudo. Hoje, aposentado, ele conta que sente orgulho de ser um agricultor. Sim, eu sempre trabalhei na agricultura. Tenho uma honra muito grande, um prazer muito grande de ser agricultor, né? Jamais pensei de sair da roça. O meu início foi fumo de corda e milho, fazendo feira junto com meu pai quando era solteiro, né? Eu tinha uns 15 anos e depois casei e a minha esposa fizemos mais de 35 anos feira em Rio do Sul. O seu Alcides até poderia ficar parado, descansando, mas quem disse que ele consegue? Hoje, na propriedade aqui em Rio do Sul, ele resolveu investir na produção de morangos. É uma coisa que eu não conhecia, só ouvia falar, nunca tinha visto uma estufa hidropônica, né, semi-hidropônica, né, que eu estou fazendo de morango, e nem daquela com água, nunca tinha visto. Eu digo, isso aqui fica pertinho da casa, eu e ela podemos cuidar disso ali e fazer uns trocadinhos a mais. E também como exemplo para os agricultores, amigos meus, que deixaram de trabalhar na roça por não poder trabalhar, problema de coluna e muitos outros problemas, que eles eu estou fazendo isso e quero que seja bem divulgado e quero incentivar. Muitos amigos meus já estão incentivando que eles podem fazer qualquer um projetozinho desse pequeno para eles sobreviver. O seu Alcides contou pra gente que durante a juventude ele estudou apenas até a 4ª série. Só que ele sempre gostou muito de escrever e esse hábito ele mantém até hoje. Aqui na casa dele, no bairro Bonfim, ele guarda documentos de décadas atrás. E a novidade agora é que toda essa história vai virar um livro. Ir na casa do seu Alcides é igual entrar num pequeno museu particular. Ele guardou centenas de documentos dos mais variados. Ele também se orgulha em mostrar os diversos prêmios que ganhou como agricultor destaque. Como a história dele vai virar livro, ele tem escrito bastante. São centenas de páginas, todas feitas à mão e que depois são repassadas para outro escritor aqui de Rio do Sul. E daí o Jonas, aqui de Rio do Sul, é um escritor histórico. Ele fez uma pesquisa, né, que ele queria fazer de um trabalho comunitário e chegou até a minha pessoa e convidou. Daí eu fui lá e disse para ele, não, é um sonho meu. Daí ele disse, então vamos começar. Aí eu fui fornecendo papel, documento para ele, além das entrevistas, de vez em quando. Daí eu fui rever o meu escritóriozinho aqui. Olha, muitas frases nesse livro ali
Quando eu estava fazendo, eu me corri água dos olhos. De tão emocionante aquela época que eu passei aquilo, né? O que eu fiz. Aí foi 1 mês e meio, gastei 2 canetas, já me doía até a mão. E daí fui lá na casa do Xerox, cheirei tudo a papelada, xeroquei tudo a papelada que eu tinha. E algumas fotografias. O objetivo é que depois de pronto o livro possa ser lançado e conte tanto a história dele como da agricultura na região do Alto Vale. Então, quando o livro estiver pronto, se Deus ajudar, que eu conseguir um patrocínio, porque eu não posso pagar, né? Tem alguém, vou falar com alguns amigos para ver. Se eu puder, eu quero levar lá em Florianópolis, na Universidade Federal, um ônibus para botar na biblioteca. Quero dar um para a Unidade, botar na biblioteca, na FURB em Blumenau, aqui em Rio do Sul, na Secretaria de Educação, em algum município que vai ser citado nesse número. Eu quero entregar para botar na biblioteca, né? O seu Alcides contou pra gente que vai continuar trabalhando até quando conseguir na lavoura e também nos diversos serviços que ele presta para muitas entidades. O principal objetivo dele é incentivar as pessoas. Incentivar a agricultura e mostrar para o mundo, para nossos políticos, nossos grandes dirigentes, que o agricultor é capaz a tudo, só precisa de apoio, porque sem agricultura não vive, sem alimentação ninguém vive. Ninguém vive, pode ser o homem mais rico do mundo, se ele não se alimentar e produzir com qualidade, né? E para que fica na recordação daqui 500 anos, eu sei que alguém daí, se eu me der fazer esse livro, vai ter um livro e vai dizer, olha, na época, 500 anos atrás, tal de Alcides Nazário fez um livro lá, a agricultura funcionava assim, a associação de bairro funcionava assim, prefeitura, governo, secretaria, Ministério da Agricultura, que eu tenho muita experiência, que a gente pesquisou muito no meu trabalho. E o município de Bom Retiro concedeu o primeiro selo de inspeção municipal para o queijo artesanal serrano. A família Zanelato recebeu o selo de inspeção municipal número 1 para a produção de queijo artesanal serrano. Com a certificação, a queijaria tornou-se a primeira do município a conquistar o direito de comercializar o queijo serrano dentro da legalidade. A família utilizou recursos próprios para garantir esse investimento, estimado até o momento em R$200 mil. A média de produção é de 2 quilos de queijo por dia. O rebanho de raças mistas é certificado como livre de brucelose e de tuberculose. O produtor também aposta na maturação, que é a transformação pela ação do tempo, como um diferencial para o seu queijo. A Epagre dá assistência técnica aos produtores do queijo artesanal serrano, por meio de visitas a campo, reuniões de grupo e capacitações em boas práticas agropecuárias e de fabricação. E agora você vai ver que a identificação individual dos bovinos permite um melhor controle administrativo do rebanho. A rastreabilidade individual serve como se fosse a carteira de identidade e de saúde dos animais e ainda ajuda a melhorar a gestão dentro da propriedade rural. Com o monitoramento de cada bovino, é possível acompanhar o desenvolvimento do animal, mudar as técnicas de manejo, adequar a alimentação, entre outras medidas importantes para aumentar a produção e a renda do pecuarista. O desempenho individual dos animais, eles oscilam mais de 300%, 400%. Então você tem muitos diferentes comportamentos e ganhos de peso, conversão alimentar e capacidade de desempenho entre os animais. E isso, quando você coloca todo mundo junto, você vai acabar fazendo o melhor pagar pela falta do menor. Então, a única forma de você gerenciar bem sua propriedade é se você conseguir fazer o manejo e o acompanhamento de performance 1 a 1. Quando a gente busca uma gestão desse maior ativo nosso, que é o boi, sobre ele, e a partir dele a gente conseguir inferir esses dados gerados no sistema de produção para o nosso resultado econômico, a gente aumenta
a eficiência do sistema de produção pecuária e, consequentemente, mais dinheiro no bolso do produtor. Com a rastreabilidade individual, também é possível promover o melhoramento genético do rebanho. Com base nos resultados produtivos, o pecuarista sabe em quais animais vale a pena investir. Assim, consegue direcionar melhor os recursos financeiros. O que você quer é uma evolução genética daquela raça, e o controle individual permite que a gente faça a mensuração dos indivíduos, comparando-os e descobrindo com muita segurança quais são os indivíduos superiores, que vão ser mais multiplicados, com certeza, e que vão ajudar no crescimento da raça. Os animais estão atingindo o peso que seria de abate, né, nas condições comerciais muito mais cedo, as vacas estão dando mais leite, então há uma nítida evolução genética da raça. Com esse sistema de rastreabilidade, os pecuaristas conseguem calcular melhor o custo de produção, além de administrar o momento ideal de vender os animais. No fim, cada propriedade tem especificadas as receitas e despesas para um negócio mais eficiente. Para gerir esse animal, a gente precisa ter origem, a gente precisa saber o que esse animal está comendo, a gente precisa saber se esse animal ficou doente ou não ficou doente, quais medicamentos aplicados nele, qual o seu desempenho e, consequentemente, a gente vai obter aí um resultado financeiro que cada animal deixa para a nossa propriedade. Para orientar os produtores rurais sobre as vantagens e a importância da rastreabilidade individual, a CNA organizou uma live com especialistas e debateu os caminhos para ampliar a utilização do sistema e fortalecer a bovinocultura no país. Eu entendo que a pecuária vive um excelente momento, e é este o momento de cada vez mais nós cuidarmos dos nossos animais, dos nossos produtos, tendo ações que possam medir o que eles estão produzindo. E a rastreabilidade individual é, sem dúvida, uma enorme melhoria para a gestão da fazenda, como também uma garantia futura que novos mercados se abrirão para a carne brasileira. Você pode rever a live sobre rastreabilidade individual de bovinos no YouTube do Sistema CNA Senar, além de conferir outros vídeos sobre a pecuária de corte. E a seguir vamos mostrar que a pandemia trouxe também efeitos econômicos na produção de alimentos. Só um exemplo, o arroz subiu 40% nas prateleiras. Conversamos com um especialista e também conversamos com a presidente da EPAGRE, que falou sobre o preço dos alimentos aqui em Santa Catarina. A gente volta já já. A nossa equipe conversou também com a presidente da EPAGRE, que esteve aqui na nossa região, e ela falou sobre o preço dos alimentos aqui no estado. Nós conversamos então com a presidente da EPAGRE, a Edilene, para falar desse momento que o Brasil, que o estado passa quando se fala na cesta básica, no preço de alguns produtos. Até porque, né, Edilene, é um ano atípico pela questão da pandemia, envolve a exportação também e o consumo interno, e fez com que alguns produtos subissem bastante. A gente sempre fala que nas reportagens até aquelas pessoas que não costumam fazer aquela famosa compra do mês estão sentindo o aumento no preço de alguns produtos. Como é que você vê isso, tendo como base também essa relação com a produção de Santa Catarina? A EPAGRE ela tem um centro de estudos de socioeconomia e planejamento agrícola, o CEPA, que tem se dedicado muito a acompanhar esse movimento que o mercado, né, está tendo. E de fato, estamos tendo aumentos expressivos, né, de alguns produtos, principalmente a questão do arroz, do feijão, né, a própria soja, derivados de soja, o trigo, enfim. Nós temos observado que são também resultados da pandemia, né, aonde que nós estamos com exportação em alta, nós estamos com o mercado interno bastante aquecido, nós tivemos áreas de soja, áreas principalmente de feijão sendo substituídos por área de soja, então nós tivemos uma queda sim de produção por área plantada no estado do feijão, e tudo isso são consequências, né? Nossa preocupação é que talvez perdure um pouco mais em função do dólar, né, estar sendo bastante alto. Isso também vai encarecer o custo de produção, porque muitos insumos são, né, cotados em dólar.
E também o fato do soja estar com valor bastante elevado vai estimular mais produtores à substituição de áreas pela soja, né? Então, é um momento, mas a gente se preocupa com o futuro, né? Com a próxima safra também, que possa repercutir um pouco mais essa questão de manter a alta dos preços. Essa questão da soja, a gente percebe aqui na região também muitos produtores investindo até pela questão da rentabilidade. A Epagri faz algum trabalho, ou tem como fazer algum trabalho até para mostrar que talvez seja importante o incentivo à produção de outras cultivares? Como é que funciona isso? O estado de Santa Catarina tem uma característica bem positiva, que é a diversidade da propriedade, né? Quando nós vamos para uma propriedade, normalmente nós observamos, né, que naquela propriedade não tem uma única cultura, uma única atividade. Então isso é uma riqueza e nós temos que estimular isso, porque faz com que se uma cadeia produtiva, um produto não estiver tão bom de mercado, o outro venha a compensar. Então nós temos esse trabalho no estímulo à diversidade e também entendendo que nós não vamos competir com a área de soja, com o Centro-Oeste, com outras regiões. Então nós precisamos manter a essência da nossa agricultura, que é a diversidade das propriedades. A gente sempre mostra aqui na RBA TV as propriedades que são pequenas, grande parte aqui na região, e como é importante a tecnologia. Eu acho que esse é o papel da Epagri, na verdade, levar, por exemplo, a gente está aqui gravando em Presidente Getúlio, uma nova cultivar de azevém, e mostrar que é possível talvez aumentar a produção, conseguir um retorno financeiro melhor com base na tecnologia, com base no trabalho. Isso, a Epagri tem duas grandes frentes, que é a pesquisa agropecuária e a extensão rural. Na pesquisa agropecuária nós temos focos muito claros, que é desenvolver tecnologias que possam aumentar a produtividade, que possam reduzir custos de produção, mantendo o cuidado da sustentabilidade, da diversidade, mantendo esse cuidado com o ambiente, né? Então nós entendemos que sim, a geração de tecnologia é trazer novas oportunidades para que a gente possa sempre estar sendo competitivo no mercado. E a pandemia trouxe graves efeitos econômicos na produção de alimentos. É o caso do arroz, que teve um aumento no preço de 40% nas prateleiras. O Evandro Cláudio conversou com o especialista para entender essa variação de preços. Pois é, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo certamente vai marcar a história, vai ser muito falado nas próximas décadas e, claro, alguns especialistas já estão analisando aí o comportamento dos alimentos, dos mercados econômicos durante esse período. Eu converso agora com o Haroldo Tavares Elias, analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri aqui em Santa Catarina. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, tudo bom? Estamos aí para falar sobre a influência, né? O mercado está bastante atípico esse ano para os grãos, né? As commodities de uma maneira geral. E falando justamente dos grãos, a pandemia ela começou ali no período da colheita da safra de verão, né? Como é que esse mercado foi afetado durante essa pandemia, Haroldo? Exato. As commodities de milho e soja, principalmente, no primeiro momento, o milho, houve uma redução do consumo de etanol, né? Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. O pessoal ficou muito em casa, então o consumo de etanol, de combustível, de maneira geral, ele diminuiu. O petróleo também diminuiu bastante de preço, e isso influenciou, né, até os preços do milho, né, que é uma boa parte nos Estados Unidos e aqui no Brasil está crescendo bastante a produção de etanol à base de milho. Então recuou os preços em abril, maio, e depois já começou também pelo aquecimento principalmente do setor de carnes, né, exportações, no caso da soja, principalmente atrelado à valorização do dólar. Então exportamos como nunca soja, o Brasil exportou, Santa Catarina já estamos próximo de 1,8 milhões de toneladas exportadas, né? No mercado interno, o feijão arroz também não escapou dessas altas, né? Estamos vendo aí uma demanda interna bastante forte, né? Firme. O arroz exportou bastante, Santa Catarina exportou esse ano, mais do que os anos anteriores. Isso fez com que os preços internos, né, também estão chegando a um patamar bastante interessante ao produtor. Eu até conversava com um produtor de milho aqui da região na semana passada, e justamente sobre a alta aí nos preços, no preço que é pago ao produtor, e
é um fator curioso porque existe uma expectativa para os próximos meses continuar em alta? Já vem sendo trabalhado esses valores para a próxima safra? Sim, no caso dos grãos, de maneira geral, milho e soja, tem muito contratos antecipados, né? Então, muitas cooperativas já se anteciparam para garantir, já tem até do contrato anos anteriores, o seu estoque abastecido até fevereiro, março do ano que vem. E essa safra que estão plantando agora, muitas cooperativas, né, já aí da região do Alto Vale, do Oeste Catarinense, elas já se precavê, né? Eles fazem contratos para garantir 60, o que der para garantir, né, do seu consumo, né, para as fábricas de rações, eles garantem. Então, o consumo de quem teve já está experiente no mercado e tem essa demanda consolidada, eles têm estoque, né, até a médio prazo. Então, para aqueles, lógico, pequenos, que às vezes depende do mercado sempre imediato, aí vai ter que pagar o preço do mercado físico atual, que estão bastante elevados, né? Obviamente que tem, por exemplo, no caso do arroz, já entra arroz aí no começo de janeiro, né? No Alto Vale, já entra arroz no começo de janeiro, então tem essa perspectiva da safra já futura, né? Da questão, já semearam e estão semeando agora, né? Então, o feijão também. Feijão é o ciclo mais curto. No Brasil, todo mês se planta feijão, todo mês se colhe feijão. Então, o mercado se regula. Mas, a médio prazo, ainda os preços vão se manter fortalecidos. Se passar aqui pelas arrozeiras aqui na região, já vê que tá bem cheio, o pessoal já está preparando aí a produção. Ô, Haroldo, para a gente encerrar, qual que é a expectativa desse estudo para os próximos meses? Bem, nos próximos meses, nós acompanhamos, né, EPAG-CEPA, o Centro de Socioeconomia, que nós acompanhamos o mercado, fizemos um monitoramento do mercado semana a semana, no calendário, mês a mês, acompanhando a área produção e rendimento. Nós temos os dados de todos os municípios, então a EPAG acompanha essa movimentação da safra, a expectativa de colheita, o prognóstico. Então, esses dados a gente continua acompanhando, e a pesquisa, né, Centro de Pesquisa e a Extensão Rural com assistência técnica. Bom, agora a gente muda de assunto e esse tempo doido aí, hein, gente? Não dá para entender, hein? Dia 22 agora inicia a primavera, vamos ver como é que vai ser essa primavera. Falando nisso, vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Uma grande e forte massa de ar frio de origem polar vai causar uma queda significativa na temperatura nesse finalzinho de inverno e vai ter até geada no sul do Brasil. Segundo análises projetadas nas simulações atmosféricas feitas em supercomputadores, essa frente fria vai avançar ao largo da costa da região sul. Não deve trazer volumes significativos de chuva, mas vai derrubar as temperaturas. A sensação vai ser de muito frio, principalmente entre hoje e segunda-feira. E com esse frio intenso, mínimas abaixo dos 5 graus sendo observadas em várias áreas, pode ocasionar eventos de geada, então fique atento. Semana que vem começa a primavera e apesar de uma previsão de que ela seja mais quente de um modo geral, os primeiros dias ainda estarão sob influência dessa frente fria. E a seguir vamos falar sobre turismo rural e as medidas que estão sendo adotadas para combater a pandemia do coronavírus. E é claro, tem receita especial, vamos te ensinar a preparar um pudim em banho-maria. Uma delícia e muito fácil de fazer. É depois do intervalo. Voltamos com o programa Agricultura Alto Vale. E a EPAGRE traz uma série de recomendações para proprietários de pousadas e hotéis para combater o novo coronavírus. Olá, meu nome é Josiane e estou hoje aqui com as colegas da Extensão Social da EPAGRE da região de Joinville e vamos falar sobre orientações para atividades ao ar livre para empreendimentos rurais. As medidas de prevenção à Covid-19 aplicadas a atividades ao ar livre são basicamente as mesmas recomendadas para atividades em espaços abertos. Segundo a legislação estadual vigente, é necessário distanciamento de 4 metros entre praticantes de atividades ao ar livre.
Quais são as atividades que podem ser praticadas na terra no turismo rural? Vamos citar aqui algumas delas. O arvorismo, o bungee jump, o cachoeirismo, o canyonismo, as caminhadas, cavalgadas, cicloturismo, a visitação em cavernas, escaladas, trilhas, aventuras de quadriciclo ou de buggy, as tirolesas e o montanhismo. E as atividades que podem ser praticadas na água, Quais seriam? Aqui a gente cita alguns exemplos. A canoagem, a flutuação, a pesca, o pedalinho e também o boia cross, entre outras. Qual é o nosso cuidado ao eleger as atividades que nós vamos oferecer para os turistas do turismo rural? Nós temos que ter o cuidado que toda atividade que for realizada nas nossas propriedades, ela possa ser realizada com distanciamento mínimo exigido por lei, que é de 4 metros entre cada participante. Se ela não puder oferecer esse tipo de situação, ela ainda é mantida suspensa. É importante, além de seguir a legislação estadual, consultar a legislação do seu município, pois ela pode ser um pouco mais restritiva do que a do estado. Agora, a gente gostaria de passar algumas informações para os monitores das atividades ao ar livre. A primeira, que é uma orientação geral para qualquer atividade, mas que nunca deixa de ser importante a gente continuar reforçando, é em relação à higiene das mãos. A cada turista que o monitor atender, é importante que ele faça a higienização das mãos, pelo menos com álcool 70%. É necessário que o monitor procure se distanciar a pelo menos 1,5 metro daquela pessoa que ele está atendendo. E nos casos que não for possível, que seja pelo menor tempo possível, com distanciamento inferior a 1,5 metro. Use máscara durante todo o período. O uso da máscara te protege e protege o turista que você está atendendo. Nas atividades aquáticas, não é obrigatório o uso de máscara durante a prática, porém, é necessário que se continue mantendo o distanciamento mínimo de 4 metros. Não toque olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos. E mantenha a etiqueta da tosse. Os recipientes utilizados para carregar água e alimentos têm que ser de uso individual de cada turista. E agora algumas orientações para os proprietários dos empreendimentos rurais. Então, assegurar que todos os participantes das atividades utilizem as máscaras. Também roupas adequadas para praticar essas atividades, tanto para terra como para água. Fornecer o álcool 70% quando possível. Desinfetar também todos os equipamentos utilizados pelos participantes, ou seja, pelos turistas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a dica é: cuidando do próximo, eu cuido de mim também. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Quem não gosta de uma sobremesa, hein? Eu adoro! Então, se você gosta também, pegue papel e caneta para anotar os ingredientes dessa receita maravilhosa. É um pudim em banho-maria. Olha só! Hoje eu venho trazer uma das receitas bem gostosas e bem requisitadas do Café Elaine. É o nosso tradicional banho-maria. Bem simples para fazer. Não tem segredo nenhum, vou dar alguns truques e umas diquinhas para vocês. O maior cuidado que vocês vão ter e o maior trabalho é o tempo de banho-maria que vocês vão levar, mas é uma receita simples, bateu, tá pronto, bem prático para fazer, e dá para fazer para esse final de semana ainda, tá? Primeiro de tudo eu vou fazer a calda que a gente vai caramelizar e colocar aqui na forma. Vocês podem em casa fazer direto na forma. Como a gente está gravando e filmando, eu poderia fazer aqui, mas se queimar eu não tenho outra forma. Então eu vou fazer aqui na minha panela que já está esquentando, vou fazer um caramelo e vou virar aqui dentro que não vai ter erro, tá? Quem nunca queimou um caramelo aí, gente? Então a minha água, meia xícara de água e 1,5 xícara de açúcar. Eu tô colocando mais calda porque assim, eu gosto do banho-maria com bastante calda. E a minha forma aqui é bem grande, então assim é bem generosa. Se vocês forem fazendo uma forminha menor aí, 1 xícara de açúcar e meia de água tá de bom tamanho, tá? Por que eu coloco água na minha calda do pudim do banho-maria? Porque todos os caramelos que vocês verem por aí, eles não vão água. A gente coloca o açúcar e ele caramela e tá pronto.
Mas o que acontece? Depois, quando vocês vão deixar de um dia para o outro na geladeira, se for só o açúcar, ela vai ficar uma calda mais espessa, mais grossa. Então ela não vai dar aquela caldinha molhadinha que escorre no nosso banho-maria. Quando a gente virar o nosso aqui, vocês vão ver a diferença, tá? Mas fica a critério de vocês, para quem faz aí, cada um tem uma maneira de fazer, né? A culinária, ela tem N maneiras de fazer que chega no mesmo resultado, mas aqui é bem rápido. A gente vai deixar aqui, já vai virar um caramelo e nós vamos colocar na nossa forma. Então aqui, ó, a gente já tem uma caldinha bem amarelinha, ó. Cuidar para não queimar, porque daqui para queimar e ficar amarga é um já. Olha que calda bonita, ó. Bem amarelinha, a gente vai já colocar no nosso pudim. Uma mulher prevenida vale por duas, pessoal. Então assim, ó, tô com a minha calda no ponto, coloco aqui, não tem perigo de eu queimar a minha calda na minha forma, tá? Nossos ovos, o leite, a descrição dos ingredientes tá aqui na íntegra na descrição do vídeo, tá, pessoal? E o leite condensado. Como a nossa receita é grande e a gente sempre faz em liquidificador industrial, eu acredito que o mesmo problema vai acontecer com vocês. Então, eu fiquei com medo aqui de ele vazar, então tirei um pouquinho, coloquei aqui, vou bater esse, colocar na nossa forma, bater o resto e colocar junto. Não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado, tá? Já estamos aqui com o nosso pudim, o nosso banho-maria finalizado. A gente bateu bem no liquidificador, como vocês viram, eu tive que bater em 2 vezes, não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo. Colocamos aqui dentro, vou fechar e levar ele para o fogo. Eu prefiro sempre fazer em banho-maria, tá, pessoal? O que vocês vão ter que ter cuidado, o nosso banho-maria, a água vai secar muito rápido, então ele vai ficar 1 hora ali para ele cozinhar bem. Então vocês têm que sempre ficar, ele vai ficar aqui 1/3 mais ou menos dentro da panela, vai ficar com água. E vocês vão ficar de olho para a água não secar, porque senão vai queimar a panela e queima o banho-maria, tá? Então ele ficando 1 hora fervendo, ele vai estar perfeito. Tira fora, deixa esfriar, coloca na geladeira e esquece. 1 dia antes, 2 dias antes, quanto mais ele ficar, mais essa caldinha vai derreter e mais bonito ele vai ficar, tá? Não tem erro. Eu vou colocar ele no fogo aqui que já tem água quente e já tá ligado, tá? E ele vai ficar por 1 hora aqui. Lembrando que a gente tem que cuidar bem para não secar nossa água, tá, pessoal? Então essa foi a receita dessa semana. A gente tirou ele do fogo, deixou cozinhar por 1 hora. Deixei esfriar, levei para a geladeira e ele tem que ficar sempre de um dia para o outro, tá? Banho-maria não tem jeito, tá, pessoal? Quando a gente quer comer um banho-maria, a gente tem que ter um dia de antecedência, porque a gente faz aquele caramelo, aquele processo todo. E quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais ele derrete aquele caramelo, mais bonito o pudim de vocês fica. Então esse é o segredo do nosso pudim, tá? Eu vou virar aqui, torçam os dedos para dar tudo certo. Fica lindo, 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 lindo. Então essa foi a receita dessa semana, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse banho-maria é o banho-maria que a gente serve no café da Elaine. A receita tá na íntegra aqui na descrição desse vídeo. Quem fazer esse já pro final de semana que dá tempo, marca a TVBA, marca o Café Elaine. Curtam aqui nos comentários, incentive a gente a continuar a fazer receitas para vocês, que a gente fica muito feliz com o engajamento de vocês, com os comentários, com as perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar que eu vou prontamente responder qualquer dúvida de vocês. Espero que vocês gostem e tenham um ótimo final de semana. O programa Agricultura Alto Vale de hoje fica por aqui, agradecendo o carinho de sua paciência. Muito obrigado. Lembrando sempre que todas as reportagens exibidas aqui no programa, elas são postadas no nosso Facebook, então você pode curtir, compartilhar e, claro, marcar os seus amigos. E não se esqueça que também estamos no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal da RBA TV e, é claro, ativar os sininhos. A gente volta no próximo programa. Um grande abraço, cuide-se bem!